Olá, meus amigos, aqui é o Felipe Lima e hoje gostaria de compartilhar um texto com vocês que está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Como viver uma vida de gratidão? Bom, é muito comum nós ouvirmos as seguintes frases: eu tenho uma dívida de gratidão com alguém, ou eu devo a fulano por ter me dado alguma coisa. Mas será que a palavra gratidão ela tem esse sentido de dever alguma coisa? A palavra gratidão, no seu contexto original, no grego, vem da palavra eucaristia, que significa agraciado, reconhecimento, render graças. Quando Cristo ensina aos seus discípulos, eles deveriam ir até as pessoas, curarem os enfermos, curarem os leprosos, dando de graça, pois de graça eles receberam. Isso nos gera um contexto do seguinte: a graça, ela vem no sentido vertical, ou seja, de Deus para nós. Pois o Pai, ele olhou para a humanidade e amou tanto o homem que ele deu o seu próprio filho. E o filho, amando tanto o seu pai, obedeceu, como um cordeiro levado ao matador. Pois Cristo em nenhum momento ele criticou a atitude do pai, ele reclamou da atitude do seu pai. Muito pelo contrário, ele, por entender o sentimento do pai, o sentimento de amor para com o homem, ele mesmo se prontificou, como diz Isaías: a quem enviaremos? E o filho diz: eis-me aqui, pai, envia-me a mim. A maneira como os hebreus entendiam o amor era bem diferente da maneira que os romanos entendiam o amor. Para os hebreus, para os judeus, o amor ele vinha através da atitude. Por isso, a atitude do pai enviar o seu filho em amor à humanidade. Ou seja, ele mostrou para o homem o seu amor através do sacrifício de Cristo na cruz. Já os romanos, eles entendiam o amor de uma outra forma. Quando o apóstolo Paulo, ao dizer que Deus havia nos adotado pelo Espírito da adoção, ele está mostrando que nós somos filhos adotivos. E os romanos, eles entendiam algo muito interessante aqui. A adoção para o judeu era algo inimaginável, mas na cultura romana isso era algo muito respeitado. Por quê? Porque a criança, ao nascer, ela era levada até o pai, e o pai poderia rejeitar a criança. Mas o filho adotivo não. Era como se dissesse para todos: eu jamais te rejeitarei. Quando nós recebemos a graça, isso gera em nós um sentimento de gratidão, de reconhecimento de que eu fui agraciado por algo. E, consequentemente, quando nós entendemos isso, gera em nós um sentido horizontal. Ou seja, à medida que eu recebo a graça, que eu entendo que a graça ela não tem uma dívida, que eu não estou devendo nada, que eu fui agraciado por isso, eu começo a repartir isso com as demais pessoas. Automaticamente, eu começo a amar as outras pessoas. Por quê? Porque eu fui amado sem ter nada para dar de troca. Eu fui alcançado sem ter como retribuir. Agora imagina, se a gratidão fosse dever um favor para alguém, se a gratidão tivesse esse sentido, como nós poderíamos viver a graça? Porque seria impossível nós pagarmos isso. Porque na lei, no Velho Testamento, era muito comum você fazer para receber. Quando Jesus veio até nós, se pendurou naquele madeiro e levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a maldição que havia contra nós, todo o pecado que havia contra nós, quando ele pegou aquela cédula e ele rasga aquela cédula, significa dizer que não há condenação, que nós não estamos mais presos
a esse sentimento de que eu tenho que fazer para merecer. Então a graça recaiu sobre nós. Por isso que Jesus ele diz: deem de graça, pois de graça vocês também receberam. Que vocês tenham uma semana abençoada e que vocês consigam ser gratos e compartilhar com os demais a graça que vem do Pai. Amém.